Então, para finalizar, né? Finalizar essa aula que é de MRUV e teve essa parte de queda livre e lançamento vertical, que é importante saber que faz parte do MRUV, tá? Não é como se fosse algo separado, por isso que está sendo dado junto. Na apostila não tem capítulo de queda livre e de lançamento vertical, mas é muito importante que vocês assistam às aulas, procurem exercícios sobre isso, e vocês vão ver que muitos dos exercícios sobre MRUV, movimento retilíneo uniformemente variado, eles vão ser sobre queda livre e sobre lançamento vertical, porque é a forma mais comum de você ter um movimento que ele é acelerado ou retardado. Então vamos lá, vamos resolver essa questão aqui daquele mesmo site, né, que eu já dei como dica para vocês. Então vamos lá. Essa questão 10 aqui. Um objeto é lançado verticalmente para cima a partir do solo. Ou seja, peguei um objeto, joguei para cima, lançamento vertical, para cima. Sua velocidade é descrita no gráfico abaixo. Por isso que eu escolhi essa questão, porque ela trabalha com gráfico. Então ela tem esse gráfico aqui, tá? Sempre que a gente vai olhar um gráfico, a gente tem que ver o que é que tem nos eixos dele. E no eixo desse gráfico aqui, velocidade, né, em metros por segundo, e aqui tempo, em segundos. A altura máxima atingida pelo objeto em metros é. Aí beleza. Se o aluno só decora a fórmula, ele vai lembrar. Não, eu tenho que pegar a velocidade inicial, elevar ao quadrado, pegar a gravidade. Aí ele olha pro gráfico e ele já chora, né? Porque ele tem que saber onde é que é a velocidade inicial, tem que... Mas beleza, vamos lá. Vamos por partes. Dá para fazer pela fórmula? Dá, tá? Mesmo que eu tenha recomendado para vocês que nem decorem aquela fórmula. Utilizem pela equação de Torricelli sem estar já na forma reduzida para aplicar. Porque é bom que você tenha noção do que você está fazendo. Então vamos lá. Vamos resolver essa questão aqui. A gente primeiro tem que observar nesse gráfico o que está acontecendo. Ele disse que eu estou no lançamento vertical para cima. Então o que está acontecendo? Eu tenho um objeto que ele começa, tá, o percurso, que é o tempo aqui embaixo, ele começa com 50 metros por segundo. 50 metros por segundo, ele está perdendo velocidade, ó. Com o passar do tempo, de 50 ele vai para 40, depois ele vai para 30, depois ele vai para 20, depois ele vai para 10, depois ele vai para 0. Quando ele chega em 0, aí ele começa menos 10, menos 20, menos 30, menos 40, continuaria na menos 50. O que significa esse menos 10, menos 20, menos 30, menos 40? Significa que eu estou acelerando, só que no sentido contrário. Então, o que foi que aconteceu aqui? Eu lancei um objeto com 50 metros por segundo para cima, ele foi perdendo velocidade, perdendo velocidade, perdendo velocidade, chegou no 0 metros por segundo, e é aí onde eu tenho a minha altura máxima, e depois ele começa a cair. Ele começa a cair, ou seja, inverteu de sentido, por isso que fica negativo, e começa menos 10, menos 20, menos 30, menos 40, menos 50 metros por segundo. Então, como é que a gente resolveria essa questão? Bem, a gente podia pegar, tá, a velocidade inicial, elevar ao quadrado e dividir por 2 vezes a gravidade, que é a fórmula lá da altura máxima. Então, quem que seria a minha velocidade inicial? Os 50 metros. Mas eu peguei essa questão porque eu queria explicar outra coisa além disso. Eu queria falar sobre a área do gráfico velocidade pelo tempo. Não sei se o professor Davi já falou sobre a área do gráfico, velocidade e tempo, mas toda vez que você ficar na dúvida sobre o que é que representa a área daquele gráfico, você multiplica os eixos. Velocidade vezes o tempo. Velocidade vezes o tempo dá espaço. Então, se eu pegar a área do gráfico, eu vou ter o espaço, tá? Então, beleza, essa é uma dica para você utilizar aí quando você estiver fazendo questão, você olhar o que a área desse gráfico está me dizendo. A área do gráfico está te dizendo a multiplicação dos eixos. Se tu multiplicar os dois eixos, tu vai ter o que ele está te dizendo. Nesse caso, velocidade vezes o tempo, que é a mesma coisa de espaço. Então, a gente vai calcular aqui o espaço utilizando a área do gráfico, tá?
Mas aí a gente vai utilizar a área toda do gráfico? Não, a gente não vai utilizar a área toda do gráfico. Vamos perceber aqui, ó. No gráfico, ele tem uma velocidade inicial, né? 50 metros por segundo. E ele vai até chegar a 0 metros por segundo. Quando ele chega em 0 metros por segundo, é o momento que ele para. E o momento que ele para é o momento que ele deixa de subir. E se ele parou de subir, é o momento que ele chegou na altura máxima. Então, quem que é a altura máxima? A altura máxima é o espaço até o momento em que eu paro de subir. Então, o espaço vai ser isso aqui. Como é que eu calculo a área dessa figura? É um triângulo, né? Então, base vezes altura dividido por 2. Como é que vai ficar? A base é 5 segundos, tá? Então, base 5 vezes a altura, que é 50. Tudo isso dividido por 2. 50 posso dividir por 2 dá 25. 5 vezes 25 dá 125 metros. Com isso a gente encerra a parte de MRUV, lançamento vertical e queda livre. Só complementar só uma coisa. Eu falei que tinham dois tipos de lançamento, né? Antes de finalizar o vídeo. Eu falei que tinham dois tipos de lançamento. Tinha um lançamento para cima e o lançamento para baixo. O lançamento para baixo, por que eu não dei ênfase para ele? Porque ele não tem nada de especial como tem no lançamento para cima. No lançamento para cima a gente tem tempo de subida, tempo de descida, que são iguais. A gente tem altura máxima. Já no lançamento para baixo é um MRUV normal, totalmente normal. Não tem nada de especial assim que mereça uma ênfase. Então, por isso que eu não cheguei a comentar sobre o lançamento para baixo. Mas o lançamento para baixo, tá? Só comentando agora, né? Lançamento para baixo, você tem um objeto em que você entrega uma velocidade inicial dele para baixo. E você também tem que, né, a aceleração da gravidade, ela é para baixo. Então você tem um movimento acelerado. E quais vão ser as equações que vão nortear a gente no lançamento para baixo? São exatamente as mesmas do MRUV normal. Por isso que eu não dei ênfase para o movimento para baixo. Agora sim, vamos terminar o vídeo. A gente terminou aí a parte de MRUV, lançamento vertical e queda livre. Próxima sequência de vídeos vai ser sobre lançamento oblíquo, se eu não me engano, lançamento oblíquo e lançamento horizontal. Então, para entender lançamento oblíquo e lançamento horizontal, é imprescindível que você saiba MRU e MRUV, porque o lançamento oblíquo e o lançamento horizontal, eles são um movimento duplo. Ele é um movimento na vertical e um movimento na horizontal. Por isso que ele fica oblíquo. Ele tem duas componentes, uma componente vertical e uma componente horizontal. A componente vertical ela vai ser um MRUV e a componente horizontal vai ser um MRU. Então, você tem que estar craque aí em MRU e em MRUV. Principalmente na parte de MRUV, principalmente na parte de lançamento vertical para cima, tá? Que é o que ocorre